Fala galera, beleza? Tranquilo? Pessoal, tô aqui com o nosso CLP, o S7200 aqui que a gente utiliza aqui na ETEC Guaianazes, né? E queria falar um pouquinho para vocês sobre sinais digitais e sinais analógicos, né? No CLP a gente vai ter aqui as entradas digitais, né? E temos as saídas digitais e temos as entradas analógicas e as saídas analógicas, né? Esses sinais aqui vão para o nosso CLP. Qual que é a diferença entre sinais analógicos, né, e sinais digitais, né? Se falando de entrada e saída, né? Mas a gente vai conceituar aqui o que é analógico e o que é digital. Imagine que você precise controlar, por exemplo, no seu CLP, um pistão pneumático, né? Um pistão igual esse aqui, ó. Tô com um pistão aqui, ó, né? Um pistão pneumático. O que acontece? Esse pistão aqui, ele vai assumir dois estados, né? Ou ele vai estar recuado, que nem ele está aqui, ou ele vai estar, né, acionado, né? Ou seja, ele vai acionar para frente aqui, ou vai estar recuado dessa forma que está aqui. Então ele tem dois estados, né? Recuado ou acionado, né? Atuado, né? Então o que acontece? Quando eu tenho somente dois estados, né, de um determinado atuador, né, no caso aqui eu estou falando desse pistão, mas poderia ser, por exemplo, uma automação de uma porta, por exemplo, né, que eu vou ter dois estados, ou ela está aberta, ou ela está fechada. Uma válvula on-off, né, ela estaria aberta ou fechada, né, duas opções de estados, né. Então eu tenho um sinal, né, digital, ou seja, ele vai assumir dois estados, ou ele é 0 ou ele é 1, né? Ou ele vai ter tensão ou ele não vai ter tensão. Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um sensor, né, de fim de curso, né, que ele vai informar para a gente que o pistão está recuado ou o pistão está atuado. Então esse sensor, ele é um sensor digital e ele vai assumir dois níveis lógicos, né? Ou ele vai estar em 1 ou ele vai estar em 0. E a gente pode definir uma lógica, por exemplo, se ele estiver em 0 é que o pistão está recuado. Se ele estiver em 1 é que o pistão está atuado, certo? Então, um sinal digital, ele tem essa concepção conceitual de que, né, tanto para entradas, né, como para saídas, a gente vai ter dois níveis lógicos ali. 1 ou 0. 1 tem tensão, 0 não tem tensão ou tem uma tensão mínima aí estipulada dependendo da tecnologia que você for usar, entendeu? Então o que acontece? Já o sinal analógico, né, a gente precisa analisar esse sinal porque dentro desse sinal a gente vai ter um ranger de valores, né, que não são só dois valores, né? Ou está em 0 ou em 1, não. São vários valores que a gente tem que analisar, né? E muitas vezes o CLP faz o que? Ele analisa esse sinal, por exemplo, esse sinal analógico que vai entrar dentro dele, né? Pode ser proveniente, por exemplo, desse potenciômetro aqui, né? A gente pode colocar aqui esse potenciômetro de 10K, né? E enviar esse sinal aqui, ó, né, lá para o nosso CLP, para ele fazer o mapeamento, né, de valores aqui, né, de tensão que a gente vai ter. São vários valores, não é somente dois valores, tem tensão ou não tem tensão, são vários valores que a gente vai ter ali. Nesse caso aqui, para uma tensão
que a gente pode colocar aqui nesse potenciômetro, por exemplo, 24 volts, a gente vai ter um valor desde de 0 volts até 24 volts. Então, a gente tem um range de valores, 0,1, 0,2, 0,3, 1 volt, 2 volts, 6 volts, 4 volts, até 24 volts. Então, a gente tem um sinal analógico, né, que ele é proveniente de uma série de valores, né, analógico, de 0, por exemplo, a 24 volts, que é a tensão que a gente utiliza para o CLP Siemens aqui, né, a gente vai ter aí um ranger de sinais. Onde é utilizado esse sinal analógico? Por exemplo, você quer controlar, por exemplo, uma válvula proporcional, né? Uma válvula on-off é uma válvula que, quando você aplica tensão nela, ela vai abrir ou fechar, certo? Então, ela é uma válvula que vai funcionar com sinal digital, né? Ou você aplica, por exemplo, 24 volts, ela abre, 0 volts, ela fecha, né? Ou um pistão, por exemplo, se você aplicar 24 volts no sistema de acionamento dele, ele vai abrir a eletroválvula ali, vai injetar o ar, né? E o que acontece? O pistão vai ser acionado. Se você retirar essa tensão, ele, né, a válvula ela vai fechar, né, ou abrir, não sei, dependendo da lógica que for utilizando, e aí vai ter o recuo do pistão. Então é on-off, 1 ou 0, certo? Já a gente tem condições de utilizar também, né, válvulas e pistões proporcionais. Aí que acontece, esse pistão ou essa válvula, ele vai funcionar com um ranger de valores, por exemplo. Eu posso pegar lá uma válvula proporcional e aplicar um valor lá de 0 até 24 volts. Então, conforme eu vou aplicando o valor de tensão que vai sair do nosso CLP ali, né, de 0 a 24 volts, eu tenho o quê? Um ângulo de abertura da válvula, né, e consequentemente eu tenho mais vazão do fluido que eu vou estar controlando lá, do gás, ou sei lá, não sei qual a variável que você vai estar controlando, certo? A mesma coisa aqui num pistão, se fosse um pistão proporcional, eu teria lá uma válvula proporcional, né, que estaria injetando mais, né, ar, né, pressão no meu pistão, de forma que eu teria aqui o avanço, né, desse pistão aqui, ó, desse acionador, seria proporcional à pressão aplicada sobre ele. Então eu poderia aplicar, aumentando a pressão, né, e aumentando o avanço aqui do meu atuador. Se eu diminuir a pressão, né, o que acontece? Eu tenho o recuo do meu atuador, certo? No caso, para o atuador por mola, né? Que aí a mola ele acionaria, né? E retornaria por mola, beleza? Da mesma forma, uma válvula proporcional funcionaria da mesma forma, né? Conforme eu vou aplicando a tensão sobre ela, aumentando essa tensão, eu tenho a variação da minha abertura, né, angular lá, né, da minha válvula, beleza? Então, tem essa diferença aí entre um sinal analógico e um sinal digital para a gente trabalhar aqui no nosso CLP, né, internamente. É claro que o CLP pega esse sinal analógico e internamente ele vai transformar em um sinal digital, né? Ele vai pegar aquele sinal de tensão analógica momentaneamente, ele vai converter para o sinal digital e vai tratar esse sinal lá dentro, né? E fazer suas lógicas lá. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal aí e continue aí assistindo nossos vídeos aí orientativos aí da área técnica. Beleza? Até mais.